Bom dia, irmãos, nós louvamos ao Senhor por mais uma manhã na sua igreja e vamos continuar estudando sobre liderança consolidada, lar sólido. Na realidade, consolidando não só a liderança, mas a espiritualidade. Uma liderança abençoada, forte, edificante, ela está calcada, ela está alicerçada em uma espiritualidade genuína, demonstrada conforme aqueles 7 requisitos de Efésios 4, 5 e 6. Então, nós vamos dar continuidade àqueles requisitos ou condições para que alguém possa dar um verdadeiro testemunho de cristianismo. Muitos dão o que foi chamado de um testemunho, um testemunho triste, pois não representa Cristo nem seu evangelho. Quando é dito que o padrão requisito de Deus é um andar digno, que a nossa vocação, nós fomos chamados para viver dignamente do evangelho, para sermos cheios do Espírito Santo, e nos são dados aqueles 7 padrões. Nós percebemos que só poderá ser um cristão bem-sucedido, que vai influenciar o mundo para Cristo, que vai contagiar o mundo com um viver exuberante, um viver realmente feliz, aquele cristão que é cheio do Espírito Santo, que dá lugar ao Espírito Santo. Nós vamos ver que uma das coisas que Deus odeia é que o crente dê lugar ao diabo, dê lugar às coisas do mal, do pecado, das trevas. Então hoje nós vamos dar continuidade. Nós vimos dentro daqueles 7 requisitos, nós vimos que para um crente andar dignamente, de modo diferente, de modo santo, de modo que glorifica realmente a Deus, que mostra um verdadeiro amor ao Pai Celestial, refletido no verdadeiro amor ao próximo, vai passar por esses elementos que agradam a Deus. Nós vimos que o primeiro dele é a exibição, a demonstração genuína de humildade. Na realidade, quando o apóstolo Paulo vai falar de andar, vai falar de caminhada, ele vai falar de 3 caminhadas que o crente tem de empreender. A vida cristã é uma jornada. No livro Peregrino e também no filme, nós vemos a jornada de um homem, desde a sua conversão até o momento em que ele morre e vai para o céu. É uma jornada, é uma caminhada em 3, vamos dizer assim, 3 virtudes cardeais. Todas as outras estão ligadas com ela. Na verdade, é um caminhar na santidade. A santidade é o conjunto de todas as virtudes. E quando nós vamos, a santidade, que é o conjunto de todas as virtudes, essa santidade pode ser dividida em 3 itens, em 3 elementos: amor, verdade e sabedoria. A verdade é luz. Por isso que o crente é exortado a não andar nas trevas, não comunicar, não ter ligação nenhuma com as trevas. O amor fala da relação com Deus e com o próximo. A luz fala da relação dele com a realidade, com a verdade absoluta. E a sabedoria fala da maneira, vamos dizer assim, bem-sucedida com que ele vive. Portanto, é um caminhar no amor, na luz e na sabedoria.
E nessas 7 virtudes, naqueles 7 itens, nós vimos isso. Nós vimos que o primeiro é a humildade. E nós vimos um pouco da demonstração sincera de amor. Nós vamos retomar essa demonstração, esse caminhar no amor, no capítulo 5. Domingo passado nós trabalhamos até mais ou menos a metade do capítulo 4. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 4. Nós vimos alguma coisa sobre como demonstrar sinceramente o amor. E o quarto tem a ver com a unidade cristã. A natureza dessa unidade cristã tem a ver com a relação com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e cada membro, cada crente é membro desse corpo. E então o apóstolo Paulo, em Efésios 4, de 7 a 10, ele vai dizer que o incentivo, a motivação para os crentes viverem aqui unidos e fazendo tudo para alcançar essa unidade através do exercício dos dons, aquelas capacitações que Deus deu para servir no ministério, submetendo-se, deixando treinar pelos líderes, pastores e líderes, que a finalidade é preparar os crentes para a obra do ministério. Cada crente se responsabilizando por ter um ministério e, ao mesmo tempo, todo crente é responsável de treinar outro crente para a obra do ministério. A finalidade é edificar a igreja até a volta de Cristo. Então é o Cristo ressurreto. Cristo ressurgiu. Esse é o incentivo. Cristo está preparando uma igreja para um dia habitar os mundos perfeitos de Deus, a glória eterna. Somente os que confiam nele, somente os que estão prezando por essa unidade. Então, no 4, Efésios 4, 7 a 10, eu vou ler aqui porque essa é a motivação fundamental para que o crente esteja unido com sua igreja. Nós já lemos domingo passado que há um só corpo, há um só Espírito, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Deus e Pai sobre todos. Mas a motivação é porque nós não temos um Senhor morto. Tem muita gente se esforçando por sua igreja, por sua religião, mas por um Senhor morto. O líder, por exemplo, dos maometanos, o Maomé morreu e não ressuscitou. Dos budistas, Buda morreu e não ressuscitou. Dos hinduístas, um dos líderes do hinduísmo foi o Gandhi. Gandhi morreu e não ressuscitou. Todos os líderes você encontra a tumba, de Jesus Cristo não. Então, antes de falar quais eram os deveres do crente, o padrão requerido por Deus dá uma motivação. Vocês vocês são parte do corpo de Cristo. E quem é esse Cristo? Ele diz aqui: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, ou seja, Cristo ressuscitou, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons são capacitação, são carismas. Então, Cristo ressurreto é o Senhor da igreja, é o Senhor vivo. Na cidade do Icó, a principal igreja é a do Senhor do Bonfim, e lá fala do Senhor morto. O Senhor dos cristãos não é morto. O Senhor morto são dos budistas, do Islã, das outras religiões. O cristianismo não tem um Senhor morto, ele tem um Senhor ressurreto. O Senhor que ressurgiu, diz que esse que subiu, que ressuscitou, deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu ou ressuscitou, ascendeu ao céu.
Então aqui há toda uma discussão acerca da ressurreição, mas isso aqui é uma razão. Nós temos o Senhor vivo, Ele venceu o pior inimigo, então nós podemos acreditar que não importa qual seja o inimigo, com Cristo nós venceremos. O apóstolo Paulo diz que o crente em Cristo, ele é mais que vencedor. Então, meus irmãos, esse terceiro elemento, terceiro item da vida cristã bem-sucedida e vitoriosa, tem a ver com uma igreja que está se preparando para a eternidade. Nós estamos aqui passando apenas um tempo. A nossa missão é edificar a igreja, lutar pela igreja, vir para a igreja. Vivemos numa época em que muitos têm abandonado as igrejas, outros se tornam visitantes esporádicos, cometendo o gravíssimo pecado de deixar de se congregar. Porém, quem quer consolidar sua espiritualidade, para não cair, para estar firme no dia mau, no dia da tentação, que quer ser liderança, que quer ser cabeça e não cauda, que quer ser alguém protagonista e não coadjuvante, alguém que é arrastado contra a sua própria vontade, ele precisa estar ligado ao cabeça, ele precisa estar ligado ao corpo, que é a igreja. Então, vimos também que defender essa unidade tem a ver com defender a doutrina bíblica, da falsa doutrina e da doutrina pervertida. No cristianismo está cheio de doutrinas falsas, doutrinas erradas. Recentemente entrou a doutrina de ideologia de gênero em algumas igrejas. A igreja Bethesda, através do seu líder, o Ricardo Gondim, ele adotou agora a teologia de gênero para a sua igreja. E lá, não importa se você é homossexual, se você é lésbica, você pode ser batizado, você pode ser membro, que isso não é pecado, isso é preconceito dos crentes. Então ele abandonou a Bíblia. É alguém, um apóstata da fé. E ele tinha escrevido um livro antes que era proibido proibir. Uma pessoa que faz isso é um pagão, é um herege da pior espécie, porque toda a Bíblia está cheia de proibições para o nosso bem, não é para o nosso mal. Os 10 mandamentos são colocados de maneira negativa. Não cobiçarás, não matarás, não mentirás. O quarto elemento tem a ver com ser diferente. E como ser diferente é sinônimo de santidade, nós colocamos como santidade. O padrão ser diferente. Quando aqui ele diz em Efésios, em 4:17, eu peguei outra Bíblia, essa aqui é difícil de manusear, ela é nova e as folhas fininhas demais. 4:17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios ou pagãos, na vaidade dos seus sentidos. Lembrando que aqui o apóstolo Paulo vai dar instruções específicas, detalhadas sobre como é que um cristão vive, porque os efésios estavam vindo do paganismo. O paganismo era um viver, que ele mesmo diz aqui, eles andam conforme a vaidade dos seus pensamentos, a vaidade da sua mente, a cegueira do seu coração, a ignorância espiritual. Eles são guiados pela a imoralidade sexual, pela perversão sexual, por tudo que realmente é anticristão. Então eles não sabiam como era que um cristão deveria viver. E aqui Paulo vai dar instruções específicas. O apóstolo Paulo vai ser bem incisivo
bem detalhado sobre o que o crente pode e não pode fazer. Ninguém tem desculpa de dizer, eu não sabia que isso era errado. E aqui, quando ele fala que o crente precisava ter uma caminhada diferente, uma jornada diferente dos descrentes, é que todo crente, não importa a época que ele vivesse, ele ia sofrer pressão para baixar seu padrão. Se ele quiser ver pelo padrão da Bíblia, vamos chamar ele de fanático, de exagerado, de radical. Porém, o crente vivendo de acordo com a Bíblia, ele não é radical, ele não é fanático. Ele está vivendo o viver que Deus espera dele, um viver que abençoa ele próprio, abençoa a família dele e abençoa a humanidade. O mundo é um desastre, é uma desgraça, é uma catástrofe, exatamente porque o mundo está em trevas. O mundo vive com uma mente totalmente, a Bíblia chama de vaidade, vale nada. Uma cultura de morte, uma cultura de futilidade, de perversidade. O coração é completamente cego, completamente ignorância espiritual. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2:14 que algumas coisas só podem ser discernidas espiritualmente, para quem tem uma mente espiritual. Para quem tem apenas uma mente psicológica, movida pelas afecções, pelas emoções, ele não vai entender. É preciso ter o Espírito Santo de Deus interagindo com o seu espírito renascido após aceitar Cristo, para entender. Então, algumas coisas que nós ensinamos dentro desse padrão aqui, que Paulo está ensinando para aqueles crentes de Efésios que já tinham sido pagãos, eles jamais iriam entender se eles não tivessem se convertido. Se eles não tivessem aceitado Cristo, se convertido a Cristo, baseado em verdadeiro arrependimento, com prontidão para virar as costas para as trevas, para toda a cultura pagã, a cultura tola, nula, que se desfaz em nada. Então, o apóstolo Paulo diz que o crente é chamado para ter uma mente renovada. Aqui no versículo 23, ele diz: vos renoveis no espírito da vossa mente. Uma mente, um pensar, uma mentalidade diferente em relação a todas as coisas. Porque o que a Bíblia diz geralmente é antítese com o que as culturas mundanas pensam. É o contrário. Então, se a pessoa não renovar sua mente, se a pessoa continuar encontrando desculpas, como agora estão encontrando desculpas para uma pessoa ser gay e ser crente, para uma pessoa viver na promiscuidade, viver no pecado, isso não, mas a pessoa pode conviver com outra pessoa do mesmo sexo sem ficar traindo. Isso é uma promiscuidade, seria só, vamos supor, dois homens têm um relacionamento, então eles são fiéis um ao outro. Então eles não são promíscuos. Só que promiscuidade não é só um casal não trair. A promiscuidade, a prostituição para Deus é qualquer relacionamento fora do casamento heterossexual. Então não é todo relacionamento que não está dentro do casamento é promíscuo. Mas você nota a argumentação pagã de filhos do diabo, como Ricardo Gondim, que estudou a Bíblia para perverter. Ricardo Gondim, L. René Kivites, que são lobos que falam com voz mansa, com voz de ovelha, se fazendo caridosos, amorosos com todos os homens. Mas você não é caridoso com alguém que está no pecado e você diz que ela não precisa se arrepender. Ser caridoso é dizer: você está no pecado, você está errado, você está descendo naquele esgoto imundo, aquela correnteza imunda que leva para o inferno. O apóstolo Paulo falou que nós antes éramos mortos em delitos e pecados,
mas Cristo nos vivificou, nos tirou, né, do fluxo, daquela correnteza que nos arrastava para a morte. Então, não tem gente mais ímpia, mais impiedosa do que alguém, especialmente que se diz pastor, dizer para o pecador que ele não precisa se arrepender, que o comportamento dele é aceitável, porque a sociedade aceita. Então, Satanás tem levantado muitos homens nas igrejas hoje, tipo esse Ed René Kivitz, de uma igreja batista, o Ricardo Gondim, de uma igreja pentecostal, a igreja Bethesda. Esse cara criou, ele é um dos fundadores da igreja Bethesda, criaram uma igreja que foi uma coqueluche de Fortaleza. Cresceu rápido, as igrejas Bethesdas foram lotadas. Muitos crentes saíram das suas igrejas tradicionais, ou até das pentecostais mais conservadoras, e foram para Bethesda. Mas esse Carlos Gondim, cada vez mais ele vai revelando o lobo diabólico que ele é. Ele escreve o livro, é proibido proibir. Ou seja, está liberado tudo para o crente. Porém, os filósofos têm dito, se Deus não existe, está tudo liberado. Só está tudo liberado se Deus não existe. Então, quando ele escreveu, é proibido proibir, ou seja, está tudo liberado, ele escreveu um livro ateu, similar ao que o ateu Jean-Paul Sartre escreveu na França, proibido proibir. Então, nem sequer os caras são originais. Então, ele já dividiu, começou a dividir a igreja quando ele liberou tudo. Aí depois ele surgiu com a heresia que Deus não conhece o futuro. Então, o Deus de Carlos Gondim é um Deus pagão, é um Deus que tem que esperar o homem agir para saber o que o homem vai fazer. E finalmente ele liberou tudo agora. Está tudo liberado. A ideologia de gênero, a homossexualista, ele chama a igreja dele de igreja inclusiva. Inclusiva para o diabo. Lá tem tudo que o diabo gosta. Então, e o que é que a palavra de Deus nos diz? A Bíblia diz que tem um andar que Deus odeia. Um andar que Deus não aceita. Ele começa no versículo 17, diante diferente do pagão. Vai até o versículo 29 do capítulo 4. A primeira ele fala da corrupção, da imoralidade sexual, das luxúrias enganosas, que a Bíblia manda se despojar, manda lançar fora de sua vida. No versículo 22 ele diz, vocês têm de lançar fora o velho homem, o homem pagão, a mentalidade dos pagãos, a cultura imoral e cultura violenta de morte do mundo. E vocês têm de se revestir, versículo 25, vocês têm de revestir do novo homem, da nova mentalidade, da mente de Cristo. A mente de Cristo é o que ele disse na palavra de Deus. Ele fala no versículo 18 como é que andavam os pagãos e que os crentes não deviam andar assim. Entenebrecido é cheio de trevas no entendimento, não entendem nada do ponto de vista bom ou espiritual, separados da vida de Deus, ou seja, não tem nada com Deus, embora até sejam religiosos alguns, como o Ricardo Gondim, o Ed René Kivitz, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. São daqueles que falam, se acha sábio, mas não passa de louco aos olhos de Deus, um louco. E pela dureza do seu coração, o seu coração não foi penetrado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus não entrou no seu coração. No versículo 19 diz, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. Foi isso que aconteceu com o Ricardo Gondim. Ele foi liberando, agora liberou, não falta mais liberar nada.
Então, as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas para quem nasceu de novo. Somente quem é espiritual pode discernir a mentira do que é justiça, retidão, que vem da verdade. No versículo 24, o apóstolo Paulo nos diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Você nota essa tríade aqui? Verdadeira justiça e santidade. O pagão, ele mente. Nós falamos que a época da política é a época que mais se mente. Raramente você vai encontrar um candidato que vai dizer a verdade. Ele sabe que não vai fazer nada do que ele está prometendo, mas ele promete. E as pessoas fingem que acreditam. E os tolos realmente acreditam. É acreditar, é gostar de ouvir, né? Só que o crente ele tem que ter discernimento. Ele tem de ver onde é que está a justiça. Sabe o que é justo? É aquilo que Deus diz que é justo. Que é o certo, que é o correto, que é reto, que é verdadeiro. Então, há um andar que Deus odeia. Deus odeia a mentira. Deus odeia a desonestidade. O padrão de Deus é a verdade absoluta. Nós chegamos a ver até que Deus odeia o temperamento descontrolado. Ele até tolera a ira. Alguém lhe fez o mal e você fica se sentindo mal. Vem até aquela revolta, aquela zanga. Mas ele disse: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, senão você vai cometer a próxima coisa que Deus odeia: dar lugar ao diabo. Então, o que é próprio do crente é a temperança, o autocontrole. A quinta coisa que Deus odeia é exatamente dar lugar ao diabo. É incrível. No versículo 2 de Efésios, nos mostra que uma pessoa, antes de se converter, ela não dá lugar ao diabo, porque ela já está sendo guiada pelo diabo. Olha o que é dito aqui: em que no outro tempo, no tempo que era pagão, descrente, andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o demônio, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andaste segundo. Então, só quem dá lugar ao diabo é o crente, porque quando ele se converteu, ele expulsou o diabo da vida dele. Antes o diabo era o senhor dele. Ele servia o diabo era que guiava a vida dele. O diabo era o pai dele, não porque criou. Quem criou foi Deus. Porém, Deus disse que cada homem, cada pessoa, ela é filha de quem ela obedece. Cristo deixou bem claro. Lá o Evangelho de João diz que Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quando receberam, se todos quando receberam a Cristo, foram feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, somente os crentes que verdadeiramente creram em Cristo são feitos filhos de Deus. São feitos porque não são naturalmente. Naturalmente são rebeldes. Naturalmente, por obedecerem ao diabo, são filhos do diabo. Então, qual é o espaço que o diabo toma na vida do descrente? Total. Embora ele não seja possuído pelo diabo, mas tudo que ele faz é orientado pelo príncipe das trevas. Ele vive nas trevas. Nós vamos ver quando estivermos falando de uma coisa que agrada a Deus, é andarmos como filhos da luz. Quando ele diz que o crente é filho da luz, quem não é crente é filho das trevas. Então, enquanto uma pessoa não se converter a Jesus Cristo, que ela goste ou não, o que Deus diz é que ela é filha das trevas. O homem é filho das trevas. Trevas são as coisas más, ruins, perversas, diabólicas. Então, dando lugar ao diabo.
Porém, quando a pessoa se converteu a Cristo, ela não dá mais lugar ao diabo, ela dá lugar a Cristo. Ela dá lugar ao Espírito Santo. Próxima coisa. A próxima coisa está no versículo 28. No versículo 28, o apóstolo Paulo fala que quando eles não eram crentes, eles eram desonestos. Eles roubavam, eles se apropriavam indevidamente, indebitamente daquilo que não era seu. Olha como o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Lembra? Ele falou: dá lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu começo a seguir a cultura que o apóstolo Paulo diz que é uma cultura de trevas, é uma cultura nula, que não produz nada de bom. Esse mundo aqui, as culturas vêm e vão sem construir nada. Mais de 80 civilizações com culturas que prosperaram desapareceram, porque são culturas nulas, são vaidades, a vida sem Deus é um correr atrás do nada, é um correr atrás do vento, é o cachorro que corre atrás da cauda. Então, o que é que Paulo diz? O apóstolo Paulo aqui, ele faz um confronto entre roubo e trabalho. Ele diz: aquele que é furtado, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O mundo, as pessoas querem cada vez mais ganhar mais lucro. Os trabalhadores querem cada vez mais direitos trabalhistas, menos horas de trabalho. Tanto direito que acaba quebrando o patrão. Muitos patrões são maus, são perversos, exigem o máximo de trabalho, pagam o mínimo ou aquilo que não é justo. Tem uma maneira do patrão tratar de forma justa o seu empregado. E Deus vai cobrar. Lá em Tiago diz que o patrão que se apropria do salário do seu empregado, fogo vai comer suas carnes. Também o empregado ladrão, que assina um contrato para trabalhar 8 horas, mas passa 2, 3 horas enrolando no banheiro, no cafezinho, que desvia material, que rouba material, ele não terá um prêmio melhor do que o do patrão, não. A Bíblia diz que os ladrões vão queimar no inferno. E já começam a queimar aqui, quando diz que as cartas do patrão serão comidas, ou seja, a maldição sobre ele, mesmo sendo rico, é que toda a sua alegria, todo o seu prazer vai ser destruído. Não adianta ser desonesto. Adianta sim trabalhar honestamente, esforçadamente, para manter a si próprio, para manter a família e ainda ajudar os necessitados, como diz aqui. No versículo 29 fala da nossa linguagem, da nossa língua. Olha o que é dito no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, imoral, indecente, indecorosa, vergonhosa, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Portanto, quando era pagão, só é moralidade. Você nota que a maioria das músicas hoje, especialmente a música funk, é só palavrão. Ontem à noite, tem uns vizinhos lá que usam uma caixa de som até tarde da noite com música funk. E eu sou obrigado a ouvir. Mas olha, é triste, é só palavrão, é só coisa nojenta, é só coisa imoral. É impressionante como é que eles conseguem achar diversão em palavrões,
em insinuações imorais, pervertidas. Se um daqueles homens se converterem, eles vão mudar, porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Quem fica escutando essas músicas do mundo, cheio de imoralidade, cheio de perversão, cheio de segundas intenções, quando ela for falar também, ela vai falar assim. Houve um escândalo recentemente de uma líder religiosa, né? A conversa dela com um amante. Se fosse com o marido, ainda até tolerável, mas é uma líder religiosa. É uma líder dessas igrejas que tem pastoras, quando a Bíblia diz que só existe pastor, já é um erro uma igreja constituir pastora. Então ela se divorciou do marido e como a denominação pentecostal dela não permite recasamento, ela ficou adulterando com um assessor dela. E vazou um áudio do celular do amante dela, como chama aqui no Ceará, do macho dela. Agora era uma mulher que ficava fazendo reuniões de cura, né? Com profecias, com visões, enganando milhares de pessoas. Enquanto quando você escuta o linguajar dela, com o amante, você nota a falta de vergonha dela, a falta de decência. Aquele não é o linguajar que você escuta em cantares do marido para com a esposa. Parece que é Leia, é da igreja Deus é Amor. A igreja Deus é Amor é um ninho de escândalos. O fundador, Davi Miranda, que fundou essa igreja baseado no engano, de falsas curas, falsas visões, falsas profecias. E essa igreja cresceu absurdamente. O próprio Davi Miranda havia denúncias de coisas nessa área também. Mas ele morreu, a coisa não explodiu. Depois que ele morreu, aí os filhos tomaram conta, são donos dessa igreja. Aí um atrás do outro, cada um estoura um escândalo maior. Cada um patrocina um escândalo maior. Por quê? São pessoas que abandonaram, são igrejas que abandonaram a suficiência da Bíblia, em lugar de se reger pelo texto da Bíblia, vão se reger, vão se deixar governar por falsas revelações, por falsas visões, por falsas profecias, que não alimentam. O próprio profeta Jeremias diz: o que é que tem o trigo com a palha? A minha palavra é trigo. As falsas profecias são palha seca. Então, esse pessoal da Deus é Amor, quando não estão escutando a explicação do texto bíblico, estão escutando sobre visões e profecias fora da Bíblia, estão sendo alimentados com palha seca. E esses próprios falsos profetas e visionários e videntes, eles mesmos têm uma vida imunda por trás. Porque o que é de figo que transforma, que faz o crente se despojar do velho homem, se revestir do novo homem, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus opera iluminando o texto da Bíblia. Então, conversação torpe, conversação imunda. O testemunho do cristão é baseado sempre nessa palavra para abençoar, para edificar os que ouvem. Aí onde ele tem uma influência abençoadora no mundo, na sociedade, com conversa santa, pura, não conversação imoral e indecorosa que agora, olha, está espalhada aí na rede mundial de computadores, a internet. Conversa dela com outro imoral lá, que é pastor também lá da igreja.
É gente que não se converteu, são lobos disfarçados de ovelha. Então nós vimos que aqueles efésios tinham vindo de uma vida imoral, lá tudo era permitido. Lá o incesto era praticado. Tanto que em Corinto teve um camarada lá que o pai casou com a segunda mulher, ou o avô casou com outra. Quando o pai saía, o crente pegava. Ou seja, havia sempre costume pagando em Corinto, que era muito imoral. Só que o apóstolo Paulo diz: como é que vocês são capazes de fazer coisa que muitos pagãos até se envergonham de fazer? Aí Paulo diz lá, porque muitos não eram aprovados, nem crente eram. Diz que é até bom, porque no escândalo desse se revela quem é luz e quem é trevas. O crente que vive nas trevas, o crente que tem uma conversa suja, um viver sujo, indecoroso, desonesto, que se aproveita do seu próximo para tirar vantagem, o testemunho dele é que ele não é luz. O testemunho dele é que ele é trevas, é um filho do inferno, é um filho do diabo, se dizendo filho de Deus. Então, o que Deus odeia, nós vimos que Ele odeia mentira, desonestidade, temperamento descontrolado, porque diante da intemperança, do surtar que acontece, os crimes, as violências. Deus odeia quando o crente está dando lugar ao diabo, através da música, de vídeos, de filmes, de contatos, de amizades. Muitas vezes na igreja tem muitos casais com uma amizade muito pegajosa com a mulher do próximo, com o homem do próximo. A amizade dos homens deve ser com os homens, das mulheres com as mulheres. Não deve ter amizade chegada. A mulher do Edson é uma mulher bem capaz. Aí de repente tem um irmão que só vive de conversinha no pé do ouvido da mulher do Edson. Tá certo? Tá não. Vai conversar com o Edson. Já tem o Edson conversando com a mulher de outro camarada, conversinha de pé de ouvido. Está certo? Não está. Então, é isso que acontece nas igrejas. Por exemplo, eu como pastor, eu nunca visitei nenhuma casa onde o marido não está, ou a casa não esteja, os filhos. Eu nunca visitei uma casa quando só está a esposa, só está a mulher. Porque aí eu vou estar dando lugar ao diabo. Eu nunca dou carona a uma mulher quando eu estou sozinho. Porque quando eu dou carona a uma mulher, eu estou dando lugar ao diabo. Eu estou dando lugar à minha carne. E nem fico de bate-papo no celular. Por exemplo, esse casalzinho, a pastora lá divorciada, missionária divorciada, e ele, ou é divorciado, ou está se divorciando, de papo. Cada um falando em nível extremamente baixo. Se você não cuidar da sua vida espiritual, o diabo vai tomar conta. Então, à noite, nós vamos trabalhar. Nós até agora trabalhamos com o aspecto negativo da santidade, do padrão que Deus requer. O aspecto negativo é mostrando aquilo que Deus odeia. Ninguém pode agradar a Deus destruindo a igreja, com comportamento carnal, destruindo a igreja, não se congregando, não tendo ministério, não se deixando treinar para o ministério e não treinando. O caminho que Deus odeia tem a ver com a falta de humildade, a soberba, a arrogância. Tem a ver com a mentira,
a falta de justiça, com a desonestidade. O padrão de Deus, o padrão de Cristo é a verdade absoluta. Só a verdade, nada mais que a verdade. Deus odeia a intemperança, o descontrole da ira. Deus odeia quem fica sabendo que está dando lugar ao diabo, dando lugar para o diabo operar, uma plataforma. Ou seja, o diabo não tem espaço na vida do crente. Para ele entrar na vida do crente, o crente tem que dar o espaço. E a língua, conversação torpe. Tudo isso Deus odeia, tudo isso é comportamento pagão. Era o comportamento que os efésios tinham antes de se converterem. Paulo disse, não, vocês têm que se despojar, vocês têm de lançar fora todo esse comportamento. Vocês nunca devem mentir. Vocês nunca devem ter conversa imoral, conversa arrogante, conversa que desrespeita, que desonra as pessoas. Vocês nunca devem se apropriar de nada das pessoas, mesmo que vocês estão zangados, contrariados, injustiçados, vocês não devem perder o controle da sua ira, porque ao fazer isso está dando lugar ao diabo. Ao fazer isso, o diabo vai se andar com você. O diabo vai fazer você escandalizar. O diabo vai fazer você destruir sua vida, sua família, sua igreja. Como é que estão os crentes da igreja Deus é Amor? Eu nem ia dizer o nome, mas ficaram perguntando aqui, eu estou dizendo. Estão confusos. Porque naquela igreja, eles criaram uma santidade fora do que a Bíblia diz. Não se pode andar de bicicleta, não se pode criar passarinho, mulher não pode andar de bicicleta, não se pode fazer sexo vestido, tem que fazer sexo vestido. A Bíblia não tem nada disso. Isso é um problema de quando você fica aceitando doutrina fora da Bíblia, doutrina de homens. Uma santidade que é apenas de fachada. Até na hora do céu, até para tomar banho tem que ser vestido. Essa parece que é a congregação do Brasil. Uma santidade artificial. O crente tem que ser santo no seu coração. Certamente tem que ser santo com suas vestes. Um santo se veste como um santo. Mas o filho do diabo pode se vestir como um santo. Uma prostituta pode se vestir como santa. A roupa reflete uma pessoa santa, mas dentro não tem uma santa, tem uma prostituta. Então, uma santa, ela não se veste como uma prostituta, mostrando a sua nudez, mostrando as suas carnes. Ela se veste como santa. A vestimenta não define quem está dentro da roupa. Porém, diz alguma coisa sobre quem está dentro da roupa. Se você vê um homem vestido de soldado, você imagina que ele é soldado, embora também nem seja. Está vestindo a roupa de um amigo dele. Aí está vestido de soldado. Tem a roupa de soldado. Mas não é soldado. Porém, todo soldado tem uma vestimenta própria para ele. Embora a veste do cristão não é tudo que eu define, uma mulher crente, um homem crente se veste com decência. A roupa hoje, a própria moda diz, a calça comprida é para mostrar a bunda das mulheres, a coxa da mulher, a genitália da mulher. Então, uma mulher crente que veste uma calça comprida, que está mostrando a sua bunda, salientando a sua bunda, as suas coxas. Aí você diz, mas esse linguajar não era melhor usar nada? Não, é porque é bunda mesmo, que a moda diz. Não, essa calça vai deixar a sua bundinha como se estivesse completamente nua. A calça de lycra, calça colada. Então isso é veste de prostituta, veste desnuda. A Bíblia diz que a mulher deve se vestir com decência, com modéstia. Isso no original é se cobrindo, evitando ser tropeço para alguém. Então toda mulher crente
que está vestida numa calça comprida, que mostra a bunda dela, que chama a atenção para a genitália dela, colada nas coxas, ela está dando um mau testemunho, ela está fazendo as pessoas caírem em adultério na mente, porque Deus disse, se um homem olhar para uma mulher e a cobiçar, e todo mundo sabe que as vestes que provocam, faz o homem cobiçar a mulher. Uma mulher poderia vestir uma calça comprida? Poderia, se ela fosse folgada que nem uma saia, e tivesse uma camisa que cobrisse a bunda e a genitália. Poderia, mas não existe esse tipo de calça no mercado. Só existe calça para a mulher ser, vamos dizer assim, um objeto sexual que faz os homens caírem em seus filhos, seus netos. Então tudo isso faz parte do padrão. Isso é diferente do pagão. Para o paganismo, para as mulheres do mundo, é normal elas vestir roupa para mostrar a bunda, para mostrar as coxas, para mostrar os seios. Porém, Deus disse, não, se despoje desse comportamento perverso, desse comportamento imoral. Não dê lugar ao diabo trabalhar na sua vida. Os maridos nem podem falar mais nada, os pais não podem falar mais nada. Porque as mulheres ganharam poder e uma autoridade para a devassidão. Elas querem ter o direito de desgraçar a humanidade com a sua, vamos dizer assim, a sua luxúria carnal, com seus corpos exuberantes, que elas saem desfilando dentro das igrejas, com não só calças compridas, mas vestidos colantes, saias colantes, blusas colantes, mostrando os seios, as formas, e a Bíblia diz lá em Isaías que Deus vai trocar a formosura delas por queimadura, por finura. Essas mulheres estão debaixo de maldição. E isso não é legalismo. Os pastores babacas, bananas, ficam dizendo que falar contra o vestuário feminino na igreja é legalismo. Não, é santidade. As mulheres santas se vestem chamando a atenção para a sua face e não para a sua bunda. Tinha aí até uma briga nas igrejas que a mulher estava competindo quem tinha a bunda maior. E nessa briga o pastor foi para o púlpito e disse, irmã, pode ser invejosa, só porque a irmã tem a bunda maior que a sua. Pode ser invejosa. Em vez do pastor repreender essas irmãs, deputando sua bunda para todo mundo, ele diz, irmã, crie vergonha, cubra a sua bunda. Não, foi brincadeira. Pare de ser invejosa. Nosso tempo acabou. À noite nós vamos continuar falando positivamente. Como é a caminhada do crente que agrada a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui expondo a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.